Eu me chamo Cláudio Luiz Bonente, mais conhecido como Sequinho. Nasci ali na Rua Nogueira Neves, do lado da casa hoje sou o Wilson Crepaldi ali, do lado de lá, mas fui criado na Professor Alcântara, número 14, no Beco ali, com a minha avó, Dona Dolores. Eu sou filho do Humberto Luiz Bonente, Nena, e de Maria Silda, mas fui criado com a minha avó ali. Os primeiros contatos com o futebol foi na pracinha do Dr. Lídio, né? Naquele chão ali, depois veio o cimento daquela quadrinha ali, e com a turma toda ali, Bené, Tuia, Vilmar, Neneco, Marcinho, né? João Bilola, turma grande que jogava bola ali, Luiz Cláudio Doval. Tinha uma turma grande ali que nós fazíamos uma pelada ali, foi ali que surgiu o interesse, né, no futebol. O Sequinho é um dos maiores jogadores da ponta esquerda que eu vi jogar. Magrinho, habilidoso, puxava para o meio, batia com a perna, puxava para o fundo, batia com outra perna, fazia gol de tudo quanto é jeito. E fora da área, dentro da área, muito habilidoso. O time de Rodeiro, quando ele foi para Rodeiro, eu joguei com ele no Operário, mas quando ele foi para Rodeiro, do lado do barranco ele infernizava. A torcida maravilhosa incentivava e o lateral passava muito aperto para ele. Esse aqui era extremamente habilidoso e magro, hein? Magro, mas muito bom. A primeira vez que eu calcei uma chuteira, eu já jogava ali na pracinha, né, um futebol de salão na ABB, mas no campo, o falecido Rominho, que tinha um conjunto lá na vila, lá, uns irmãos dele, o Rominho jogava bola, era um jogador bom, e ele jogava no time do Eurides. Foi a primeira vez que eu calcei uma chuteira, ele jogava no time do Eurides, e um dia ele me chamou para ir lá no Meca. O time do Eurides ia jogar com o Meca lá, e eu fui de companhia com ele. Chegou lá, faltou um jogador, e o Eurides perguntou: você joga? Eu falei: uai, jogo. Aí ele me arrumou uma chuteira lá, e eu entrei no jogo, e fui bem, fiz até um gol e tudo. Aí ele falou comigo: você pode ir lá, atrás da Industrial ali, que nós temos um campinho lá, e treina lá. E eu passei aí ali, mas muito novo. Aí depois disso, tive no Flamenguinho, lá nos meninos do Coramba. Depois saí de lá, vim para o seu Emílio, entendeu? Rodei isso tudo, a gente faz, menino, vão num lugar, vão no outro, e acabou nisso aí. Lá no Eurides eu devia ter 14 anos, 15, de 14 para 15, né? Porque de lá, depois eu fui lá no Coramba, lá no seu Emílio, né? E aí voltei para o Eurides. O Eurides foi que eu iniciei no Manufatura, foi no seu Eurides, né? Porque o campo acabou, aonde é o cemitério, e ele foi ajudar o Manufatura na base do treinamento lá. E aí lá no Manufatura eu conheci o Sr. Fidelis, que era o comandante do Manufatura, que falou comigo: ó, você tem um futuro, você vem pro lado de cá que eu vou te ensinar alguma coisa. E lá eu passei, quer dizer, eu não joguei em juvenil. Do time do Eurides de menino eu já passei pro time principal do Manufatura, que era um time muito velho, né? Um time de jogadores, tudo com 30, 35, 40 anos, né? Muita gente com a idade avançada. E eu com 16, 17 anos comecei a jogar. Fiquei na reserva um tempo, depois ele começou a me colocar aos pouco a pouco, foi até ser titular do time dele. Eu era o mais novo daquele time de velho, e eu jogava na frente com a idade. Você lembra mais ou menos a escalação, ou pelo menos alguns jogadores que atuavam? Lembro bem. O time que eu joguei lá era Parrão, Panzinha, Zé Vicente, Fefedo, Birula, Baleiro, Rosene, Plasto, o Paulinho, Rosene, Plasto, Valtinho, não, o irmão do Fernandinho, o Cláudio Papagaio, o Dailda na frente, né? Paulinho, que foi o maior atacante disparado que esse Cataguá já teve, e eu na ponta esquerda. Tive a honra de jogar uma opção de gente, né? Esse pessoal mais antigo aí. Estou esquecendo do Zé Mauro, que era outro também, irmão do Jorge Coleiro, né?
Nossa Senhora, irmão do Paulo Jorge. Então essa turma aí foi que eu comecei lá, com 17 anos, mas o time já era um time de veterano lá. Então ali foi que começou tudo. O Sequinho é uma pessoa maravilhosa, desde o tempo que jogou no Manufatura, teve com a gente lá no Manufatura, que o Manufatura não era um clube, é uma família, ajudava muito os laterais. Eu queria ter a oportunidade de jogar de lateral com ele na ponta esquerda, que é uma pessoa que ele sempre ajudou. Até quando foi para o Espartano, eu tive a oportunidade de jogar com ele, repetir o jogo, foi no Manufatura lá no Espartano com ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, ele ajudava muito os laterais e não deixava nem o lateral dele subir, que ele não dava tempo. Com a habilidade dele, tinha aquela mania de brincar, e o pessoal achava que era gozação que ele fazia, mas era a maneira de jogar futebol, futebol alegre, futebol arte. Por isso que ele venceu na vida e está lá no Espartano até hoje. Não joga mais, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, respeito muito ele como pessoa. Eu tinha vontade de jogar lateral com ele na ponta esquerda. Isso foi na enchente, 78, 79, né? E aí tem um caso curioso, que mudou a minha vida, porque o Manufatura acabou e eu fui para a Grejaria. A minha avó alugou uma casa lá e eu fui para lá. E lá, rapaz, eu conheci o Colorado. E experiência boa. foi. Colorado foi a maior parte da minha vida. Quem que eram os companheiros lá? Oséias, Osnei, Tarcísio, Magela, Pipita, Eduardo, treinador, Minduim, né? Colorado. Aí nesse Colorado foi que nós disputamos o campeonato da cidade. O Colorado foi campeão no campeonato da cidade, porque tinha duas referências no ataque, eu e o Osnei. O Osnei foi um grande jogador aí. Alô, Sequinho, amigo, grande amigo, jogou muita bola. Sequinho entortava na lateral direita, na ponta esquerda, os laterais direitos, tudo passava aperto com ele. É um jogador que hoje estaria em qualquer time aí do profissional aí. Qualidade diferenciada mesmo. E além de tudo é meu amigo, muito amigo. E jogamos junto no Colorado, fizemos muito gol junto lá. Entendeu? E é um craque de bola, foi um craque de bola, entendeu? Jogou no Operário aqui, no Espartano de Rodeios, esse time tudo aí, sei que levava mesmo a bola, levava 1, 2, 3, só tem que falar bem dele, um craque de bola. De lá, o Colorado um dia fez uma partida em Rodeiro. E a partida lá em Rodeiro ficou 4-3 para o Colorado. Eu fiz 3 gols. E na segunda-feira cedo, 7 e pouca da manhã, eles foram lá em casa, o pessoal de Rodeiro. E me fez uma proposta e eu fui lá para Rodeiro e estou lá até hoje, né? Até os dias de hoje. Mas nessa parte, em 85, eu saí de lá e vim para o Operário outra vez, né? Aí, lá em Rodeiro, 80, 81, 82, 83. Em 80, porque o Espartano disputava o regional. E lá tem o Municipal de Ubá, que é um campeonato muito forte. Então, em 80, há 44 anos, né? Em 80 eu disputei o campeonato regional, o campeonato municipal para o Industrial de Ubá. E mais sempre voltava ao Espartano no regional. E quando foi em 85,
Um dia na Praça do Rodeiro, lá o rapaz falou comigo, ó, tem um Comodoro verde lá na sua casa. Lá na casa do Zé Rufato, um pessoal de Cataguás te procurando lá. Aí eu fui lá, era 2 médicos, Dr. Ricardo e Dr. Paulo Shelby. Falou comigo, ó, nós estamos vindo aqui, a mandado do Pércio, nós assumimos o operário e queremos que você vá para lá. Aí tinha uma pessoa lá que me ajudava muito em Rodeiro, falou, Sequinho, em primeiro lugar, pensa em dinheiro, nós temos que arrumar um serviço para você, serviço bom. Aí eu conversei com eles e vim para cá. O Sequinho, além de ser foi um grande jogador, foi um grande amigo meu, ele que me levou lá para o Espartano, ele jogava demais. E só tinha um defeitozinho, que ele provocava o adversário, ele chamava o lateral para cima dele, mas ele passava do jeito que ele queria. E eu vi o Sequinho praticamente desse tamanhozinho. Quando eu comecei a namorar minha esposa, ele morava agarradinho com a minha esposa no beco do São José ali. No Espartano, até o 85 que eu vim para o Operário, eu fiz bons campeonatos lá. Em 84, eu fui artilheiro do Regional de Ubá em 84 e voltei a ser em 87 outra vez, depois de vir para cá e voltar para lá, né? Mas o Operário, eu vim para o Operário aqui, o Pércio não era um treinador, ele era um pai, cara. E fiquei no Operário aqui uns 5 anos e nesse período, em 85, eu fiz um concurso para a Foceluz e passei. Aí dificultou um pouco, porque eu trabalhei uns tempos em Ubá, uns tempos em Manhuaçu, uns tempos em Além Paraíba, sabe? Mexia com subestação, então rodava uns tempos. E aí voltei para Rodeiro outra vez, para disputar os regional lá de 87, 88, 89, entendeu? E nesse período de um dia, numa decisão em Ubá, numa decisão de turno em Ubá, quando chegou um rapaz no vestiário lá em Rodeiro, Sou Manuel, chegou no vestiário em Rodeiro lá, e no vestiário lá em Ubá, e falou que precisava falar comigo. Eu não dei muito ouvido não, eu vi aquela coisa de futebol e tudo, mas eu, com pressa de ir embora, mudei roupa e saí pelos fundos lá e fui embora. E chegou em Rodeiro, fui para a rua. Quando eu cheguei em casa, lá na casa do Zé Rufato, eram umas 11 e pouco da noite, o Somanel estava lá na casa do Zé Rufato. Esse cara que foi lá em Ubá, foi lá em Rodeiro atrás de mim. Aí conversou com o Zé Rufato lá comigo e me levou para Belo Horizonte. Eu cheguei a jogar uma partida no América lá, com o Ludo, mas um amistoso lá, né? Porque eles estavam num campeonato lá e o Ludo até que conversou com eles lá me elogiou com eles na discussão. Nossa, o rapaz que está aí vai jogar aí tranquilo, senhor. Vai escolher o lugar de jogar na frente aí, ó. Tem 18, 19 anos, vai escolher o lugar de jogar aí. E aí eu fiquei lá um tempo, e depois, um tempo que eu falo uns 10 dias, lá no Vale Verde, e lá em Contagem. E depois, esse próprio Somanel foi lá e me tirou de lá e me levou lá para a Toca da Raposa. Aí que eu acho que foi a coisa errada, sabe? Porque lá no América, rapaz, eu não podia jogar, porque já estava no final do segundo turno, tinha fechado a inscrição, mas ele me levou lá para o Cruzeiro. E eu andei fazendo uns treinos no Cruzeiro lá, até contra o time principal do Cruzeiro lá, inteirava treino lá, mas sem dinheiro, rapaz, não ganhava nem um tostão. Eu toda a vida fui muito ruim para alimentar, entendeu? Então chegou um certo ponto que ele teve lá e falou, não, se você quiser ir embora eu vou te dar o dinheiro. E peguei uma carona lá e acabei vindo embora mesmo e larguei aquilo tudo para lá, porque é difícil demais, né? Você voltou para onde? Voltei para Rodeiro mesmo. E isso aí foi antes de eu entrar na Foceluz, né?
Isso aí foi antes de eu entrar na Foceluz. Que depois que eu entrei na Foceluz, eu trabalhei bastante tempo na Foceluz, uns 7, 8 anos. E depois fui funcionário público por 21, na Prefeitura de Rodeiro. Funcionário público por 21 anos lá na Prefeitura. Então aonde casei, tem uns filhos lá, neto, né? Construir família lá. Mas em Rodeiro, no Espartano, o nosso time era inferior aos outros, né? Apesar de ter muito jogador bom, mas o Bar, eles buscavam muito jogador fora, time inferior. Sempre classificava e saía fora. Nunca fomos numa final nem nada. Mas depois que pensei, não vou mexer com isso mais, que eu parei, eles me convidaram para ser treinador do Espartano lá há alguns anos. Sequinho, rapaz, aquele magrelo que pegava uma bola na ponta esquerda e o adversário queria até pegar ele, porque ele fazia a hora com o cara. Mas ele falava com você, para tomar a bola do Sequinho é só dando burdoada nele mesmo, porque do contrário não pegava não. Ele passava e chegava no dando gol e saía aquele gol bonito. No Espartano, depois de encerrar a carreira lá, me convidaram, eu fui treinador lá em 93 e buscaram muito jogador de time A, né, de Cruzeiro, de Atlético, de América, de Fluminense, de Botafogo, jogador titular daquele time grande. Então nós somos campeões em 93 do Regional de Ubá. E em 97 e 98 fomos vice-campeão. Essas 3 vezes eu fui treinador. 93, 97 e 98. Então, vamos falar do Sequinho, gente. Sequinho, rapaz, criado com a gente ali na pracinha do Rosário. O Sequinho é um cara fantástico de futebol, de grande. Nossa Senhora, cara, eu nunca vi um ponta esquerda tão hábil, tão habilidoso de passar por um cara em cima da linha de fundo. Impressionante. O Sequinho, para mim, é um cara que vai ficar na história. Eu joguei com ele no Operário, joguei com ele no Espartano, de Rodeiro, e fizemos muitos grandes jogos. O Sequinho, para mim, está no meu coração. O Operário, em 85, 86, não me lembro bem, ele disputou o torneio José Américo. Eram os 2 campeões aqui e os 2 campeões de Ubá. Operário e Ribeiro, Portuense e Aimorés. 6 jogos, né? Nesses 6 jogos eu fiz 10 gols. O Operário foi campeão desse torneio. Foi campeão sem jogar, né? Porque aquele campeonato que você joga no sábado e tem outro jogo no domingo, a tabela já estava pronta. O Portuense, para ser campeão, tinha que vencer lá em Ubá, o Aimorés, por 3-0 para ser campeão. E o Operário já tinha vencido o Ribeiro no sábado. Então ficou 0-0 em Ubá. O Operário foi campeão desse torneio Zé Américo. E aí no Operário, rapaz, esse tempo, muitos jogadores bons. Nelim, Emílio, Marcos Lomeu, nas partidas decisivas desse campeonato, o Pércio buscou Israel, né, e buscou Ludo, convidou eles, chamou eles, vieram, as partidas decisivas eles jogaram. E o nosso time era muito bom. O Elias Toledo, o Cari já tinha falecido, me parece. O Cari jogou antes, né? Mas um timaço. Um dos melhores times que eu joguei, porque o time treinava, né? O Operário tinha aquela coisa, terça, quarta, quinta e sexta. Então era difícil ser batido ali dentro. O Operário, na rua da delegacia ali, que sai na rodoviária. O Operário ali dentro, ele era difícil de ser batido. Muito difícil. O time para vencer o Operário ali era difícil, né? Tempo bom. O Sequinho é um jogador que eu levei até lá para o Flamengo, na época, que eu que levei ele. E no primeiro treino, ele começou, porque eu falei com ele, o Sequinho, ó, vou te dar liberdade, você fica à vontade, e eu lateral direito e de ponta esquerda. Você fica à vontade, vou deixar você
se acostumando primeiro. Aí tá, durante o treino, aí a turma foi querer catimbar junto com ele foi na pilha, aí ele começou a encarnar, pô, Sequinho, Cláudio, faz isso não. Não, rapaz, eu faço isso, faz aquilo. Eu falei, não faz isso não. Aí foi num treino na quarta-feira, aí na sexta-feira, foi no último treino, eu falei assim, ó, hoje eu vou te marcar como se estivesse marcando estranho. Vamos ver se você vai ter a mesma habilidade. A partir dali eu sempre cheguei junto dele, ele falava assim, nossa senhora, rapaz, você tá doido? Eu falei assim, não, agora vou jogar do jeito que eu estou acostumado, entendeu? No Flamengo, essa época de 16 anos, 17 anos, o Décio Correia, o jornalista Décio Correia, foi treinador do Flamenguinho. E ele foi lá em casa um dia, na pracinha do Dr. Lídio, conversou comigo e eu fui pro Flamenguinho. Joguei a primeira partida do campeonato, da Alec do campeonato, contra o Cataguases, 4-1, fiz 3 gols nessa partida. Mas ele também, houve um assunto de saúde com ele não pôde continuar. Ele só dirigiu o time essa partida. E eu também só joguei essa partida, porque eu tinha um acerto com ele, um acordo com ele, ele saiu, eu também saí junto, porque voltei lá para o Manufatura. Sequinho é um grande jogador, entendeu? E um grande amigo. A melhor partida minha foi Manufatura e Operário, no campo do Flamengo, 79, 78, decidindo uma vaga para o Regional de Juiz de Fora. A partida foi no campo neutro, foi no campo do Flamengo. O Manufatura venceu o Operário por 4-1. 4-1, o Manufatura venceu o Operário. Gol do Manufatura, o primeiro gol, o Jorge Coleiro me fez um pênalti. O Paulinho fez 1-0, o Zé Mauro fez 1-0 de pênalti. O Emílio empatou para o Operário, 1-1. O Rosene fez 2-1 num gol de muito longe, o campo estava chovendo. O Rosene bateu uma falta, um Manel Banheira aceitou, 2-1. Eu fiz 3-1 e o Paulinho Daildo, que é o maior artilheiro nosso aí, fez 4-1. Nessas passagens pelo Operário, no Espartano, no Industrial, que foram muitos anos, então o Espartano é mais no regional, né? Então eu atuei em muitos times aí. Eu joguei no Ribeiro Junqueira um campeonato, eu joguei no Portuense um campeonato, joguei no Dona Eusébio um campeonato, joguei no Bandeirante de Ubá uns 2 campeonatos, né? Agora o Operário, a referência dos jogadores de Cataguases aqui, que eu joguei, dava até para fazer uma seleção aí, né? Muito jogador bom, é até difícil a gente falar, a gente fica com medo de esquecer alguns, né? Mas Jorge Coleiro, Paulo Jorge, Panzinha, Rosene, Pelezinho, Fernandinho, o Papagaio, que eu já peguei no final de carreira, mas jogadoraço. Nelinho foi um dos maiores atacantes que essa cidade teve. É o seguinte, cara, eu fui homenageado pelo Daniel Café, lá no campo do Flamengo, com a rapaziada que jogou na minha época. Mas teve uma pessoa lá que me chocou muito, porque ele chegou perto de mim, me abraçou e falou comigo assim, eu gostava de ver você jogar e tudo. Eu perguntei assim, mas qual que é o seu nome? Aí ele falou assim, meu nome é Sequinho. Falei, pelo amor de Deus, rapaz, como é que pode, hein? Você Sequinho desse tamanho, essa gordura? Falei, Sequinho, eu gostava de ver você jogar. Lógico que você foi depois de mim, mas eu gostava de ver você jogar. E me emocionou porque ele me deu um abraço, sabe? Quando você percebe que o abraço é realmente um abraço verdadeiro, entendeu? Então eu fiquei muito contente com o Sequinho, viu? E depois disso eu tive com ele umas outras vezes na rua aí. Mas fiquei muito, muito contente com ele. Os que chegaram a jogar fora aí, a gente não pode nem falar porque foram melhor do que nós aqui, né?
que é o caso do Ludo, do Zé Carlos de Boia, que não pode esquecer, do Vilmar, né, que foi o maior de todos. E aqui em Cataguases, Café, o Paulinho foi o maior de todos, atacante. O maior jogador de Cataguases chama-se Rosene, né, indiscutivelmente. Depois o resto vem tudo em segundo lugar, o maior foi o Rosene. Grande Cláudio Bonente, meu querido Sequinho. Sequinho, eu vi o Sequinho começar a jogar futebol, né? Jogou comigo lá no Colorado, né? E ele era muito magrinho, a primeira vez que eu vi o Sequinho dentro de campo foi, meu Deus do céu. Se ele pegar o capaz pela frente, o capaz chegar firme nele, quebra as perninhas desse camitinho e tudo. Mas ele tinha uma habilidade muito grande, uma tranquilidade muito grande para jogar a bola. É outro cracaço de bola, que a gente tem saudade de ver. A primeira partida minha como titular do Manufatura, que eu ficava sempre na reserva, entrava sempre no segundo tempo no lugar do Birula, porque o Sofidelis tirava o lateral e passava o Zé Mauro lá para trás, ou o Baleiro para ajudar, e me impunha no meio, na frente ali. Mas a primeira partida que eu joguei foi no lugar do Plácido. O Plácido era titular absoluto e ele passou mal, chegou lá meio passando mal. O Sofidelis me chamou em particular, falou, ó, vou te pôr, tranquilo, cabeça boa, você vai jogar no lugar do Plácido. E acabei jogando mesmo, me parece que foi contra o Cantagallo e 2-0. Paulinho parece que fez esses 2 gols, um gol de falta e um gol normal lá, 2-0.